Esse vídeo é a parte 2 de relacionar o livro à psicologia financeira com princípios bíblicos e espirituais, fazendo com que eles se agreguem e nós sejamos muito mais saudáveis financeiramente. Então acompanhe esse vídeo até o final, porque você vai aprender muito sobre o tema e esse livro, de verdade, ele agrega muito valor, ele é fundamental hoje em dia, não só para quem investe, mas para todos nós que lidamos com o dinheiro e, na verdade, todos nós lidamos com o dinheiro. Morgan Housel, o autor do livro, ele fala a respeito do ego ser uma barreira financeira. Ele explica que, na verdade, quando você cede a essa vaidade do próprio ego, você toma decisões baseadas em orgulho, vaidade e aprovação social. E algo muito real que você pode ter provado de pessoas ao seu redor é elas dizendo, eu quero ser milionário. E, na verdade, essas pessoas não querem ser milionárias. Elas, na verdade, querem gastar R$1 milhão comprando o que elas quiserem com esse determinado valor. Não é ter R$1 milhão no banco para render R$10 mil por mês. Elas querem ter um determinado montante para elas torrarem com o que elas quiserem. É diferente uma coisa da outra. Elas não querem para abrir um negócio, alavancarem as suas vidas, continuarem trabalhando. Elas gostariam de ter o recurso na conta para justamente fazerem o que elas quisessem. Um ponto abordado no livro está aqui também é a ilusão do sucesso material. As pessoas elas acreditam que o sucesso está intimamente relacionado ao tanto de dinheiro que você possui, aos bens que você obtém, tanto de patrimônio que você acumulou. Inclusive eu tenho um vídeo aqui nesse canal que fala se o dinheiro traz realmente felicidade, então se você quiser no final desse vídeo aqui assistir, ele traz alguns pontos complementares a esse. É extremamente tentador nós pensarmos que nós demos certo na vida pela quantidade de patrimônio que a gente tem e por termos muito, ou que nós demos errado por termos pouco. Então nada importa quem você é, o que você faz, a sua conduta, o que importa é a quantidade de dinheiro que você tem. Então existe essa ilusão de que dinheiro é sinônimo de sucesso. E na verdade não é. Antes da gente continuar, curte esse vídeo, se inscreve no canal, dá essa força. Existe muita gente que assiste aqui uma vez e poderia nos abençoar, nos ajudar e simplesmente não faz. Então dá essa força, fica aí o convite. É um conteúdo que nós estamos desbravando aqui no YouTube para trazer para você com a melhor qualidade possível, sempre alinhado com a palavra de Deus. Então dá essa força aí pra gente e compartilha com um amigo, com alguém que vai fazer sentido para a vida dele também. Essa questão é a armadilha de você se comparar com as outras pessoas. Esses dias eu ouvi uma frase que diz o seguinte, a comparação é a métrica da infelicidade. Então, se você quer ficar infeliz, você se compara com outras pessoas em qualquer tema for. Na verdade, ninguém foi chamado para viver se comparando com os outros. Todos foram chamados para viverem as suas próprias histórias. Imagina o Jeff Bezos, que se eu não me engano, se tornou bilionário aos 35 anos. Aí ele se compara com Mark Zuckerberg, que se tornou bilionário aos 23 anos. E aí o Mark Zuckerberg pega e fala, cara, mas alguém que foi herdeiro e só por ter um CPF ou algum tipo de registro aqui nessa terra já se tornou bilionário antes que eu. Então, na verdade, eu perdi para esse herdeiro. Imagine se eles tentassem se comparar uns com os outros e, na verdade, sempre a gente vai ter alguém na frente ou atrás de nós. Então não é bom você se comparar como superior nem como inferior. É legal você ter um respeito pelo que você está construindo, mas não pela quantidade de recursos que você tem, nem por aquilo que você fez até o exato momento. A única métrica que vai te deixar feliz é saber o que o céu, o que Deus espera de você. E é exclusivamente ela que você precisa agradar. Uma frase fantástica desse livro é a seguinte, poupar é igual a renda menos o ego. E algum tempo atrás, em alguns vídeos que nós estamos falando aqui, eu falei que a poupança é justamente a capacidade de nos promover, de nos alavancar financeiramente. Você poupa mês a mês é o que vai te dar a capacidade de prosperar lá na frente, de proteger a sua família, de investir no negócio para alavancar a sua vida financeira. Então isso é extremamente importante. Só que às vezes você não poupa porque o seu ego está tomando uma proporção muito maior na sua vida. Você não tem necessidade de gastar e você gasta simplesmente por comparação ou por vaidade. Então poupar é igual a renda menos o ego. É uma frase sensacional que está nesse livro. E para responder tudo isso, Gálatas 6, 4 e 5 diz o seguinte, cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Paulo aqui já trouxe exatamente o que nós precisamos ter de atitude para justamente sermos as melhores pessoas possíveis para o nosso próprio chamado e não tem a ver nunca com outras pessoas. Isso que você precisa entender o mais rápido possível. O que vale ressaltar é a respeito da poupança. Se você já poupa algum valor, construiu algum patrimônio e quer fazer com que isso seja alavancado da melhor maneira possível, de acordo com os seus objetivos, você pode me chamar no Instagram para a gente marcar uma reunião, para te auxiliar financeiramente a prosperar ainda mais, encontrando as melhores soluções financeiras que estarão de acordo com o seu perfil. Fica aí o meu convite, vai ser um prazer te atender. Falando um pouco mais sobre comparação e essa parte da pressão social de você ter que provar alguma coisa para algumas pessoas, é extremamente importante a gente pensar no seguinte, que o fato de você se comparar com algumas pessoas, ela traz decisões impulsivas, você gasta sem pensar na consequência. E essa inconsequência, as atitudes que não dizem respeito à sua realidade financeira, elas vão trazer para você frutos que com certeza não vão ser bons. Além disso, você não tem uma estratégia por detrás. Além de ser impulsivo, falta estratégia. Comprou um carro mais novo, só que o antigo, ele já fazia o que o carro novo faz, só que você pagava menos IPVA, você pagava menos manutenção, você tinha menos gasto com seguro,
Então você só comprou para preencher uma vaidade e as pessoas que estão olhando para você falando: nossa, parabéns, ele tem um carro 2026 já. Nem chegamos lá e ele já tem o carro antes. Então é extremamente interessante você pensar na estratégia por detrás. Para que comprar alguma coisa mais nova se ela não vai agregar absolutamente nenhum tipo de valor para você? Não tem porquê. É só para impressionar outras pessoas. Eu sei de pessoas que, por exemplo, ao invés de elas focarem na sua independência financeira, ao invés de elas focarem na sua alavancagem patrimonial, de fazerem novos negócios, elas gastaram dinheiro em carro e estão apertadas financeiramente, pagando uma parcela absurda, porque tomaram uma decisão completamente equivocada. Outro ponto extremamente importante que o livro fala é a aversão que as pessoas têm do longo prazo. É por isso que o Brasil, por exemplo, de uns tempos para cá ainda mais, tem se afundado na questão das apostas e nos jogos de azar. As pessoas não querem serem prósperas devagar, elas não querem construir e ter resultados no longo prazo. Elas querem que de uma hora para outra a sua vida seja transformada numa tacada de mestre, e isso não acontece na esmagadora maioria dos casos. E até um tema muito recente que a gente teve aí, as CPIs das bets, esse tema está se desenrolando, é extremamente interessante a gente pensar que no Instagram, no TikTok, nas redes sociais em geral, ninguém fala dos perrengues, das dificuldades, do que está passando no íntimo delas para que justamente elas vendam só o que atrai, elas vendam só o lado bom, a vida perfeita. Você compra, por exemplo, alguma coisa de uma determinada influenciadora ou influenciadora, você quer ter um gostinho daquele lifestyle. Eu não sei quem já ouviu a respeito disso, mas se você entrar, por exemplo, no Instagram da Red Bull, você percebe que eles não têm lá uma promoção anunciando tal lata de Red Bull está R$ 8,99, R$ 7,99. Não, eles mostram gente pulando de prédio com uma mochila da Red Bull, eles têm um avião que passa debaixo de um túnel, eles têm uma pessoa dando o maior salto de esqui do mundo. Porque se você tomar Red Bull, você tem capacidade de se tornar um atleta de alto nível. Você tem o Neymar lá jogando bola e ele é patrocinado pela Red Bull. O Neymar tem a habilidade que tem por causa que ele toma Red Bull. E eu não tenho nada contra eles. Inclusive, quiser me patrocinar, tamo junto. Eu gosto muito de Red Bull. Proposital o fato deles tentarem incutirem na minha vida e na sua uma realidade que não vai se tornar a nossa de maneira alguma. É extremamente importante você entender que o que é vendido para você é de maneira assertiva, programada e especializada, para justamente você ver só o lado bom da vida, você achar uma porcaria e querer cada vez mais consumir o que eles têm para te entregar. E às vezes os resultados deles não são tão bons, às vezes as coisas não estão indo tão bem e mesmo assim você acha que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. Esse modo de vida deles muitas vezes passa para você uma realidade de que eles ficaram ricos rápido e muito provavelmente talvez não também. Eles podem ter tido um contrato que mudou a vida deles, mudou o patamar financeiro, sim, mas depois de anos que eles plantaram algumas coisas. Então, calma, o seu tempo vai chegar, mas trabalhe constantemente para que isso aconteça. E aí entra um exemplo do próprio livro que fala do Ronald Read, que na verdade ele era um zelador e frentista, que ele acumulou 8 milhões de dólares, deixando para sua família essa fortuna. E sabe qual a grande estratégia dele? Investir constantemente. Ele não se importava com ruídos, ele não se importava em viver uma vida maior ou melhor do que a dele, ele simplesmente aportava mês a mês e ele chegou nesse patamar financeiro e deixou essa herança para sua família. Nunca tentou bater o mercado, subir demais as suas ações, porque ele simplesmente entendia que era importante a constância, que o resultado estava no longo prazo. E aí no livro a gente tem um contraponto ao zelador, o Richard Fusconi, que ele era um executivo aposentado, que ganhou muito dinheiro aos 40 anos, formado em Harvard, e na crise de 2008 ele perdeu todo o seu patrimônio, ou pelo menos uma grande parte dele, justamente por estar alavancado e querer ganhar muito mais dinheiro no meio daquele processo. Quando veio uma crise, ele quebrou. Então esse é o problema. Um zelador e frentista conseguiu chegar num patrimônio de 8 milhões de dólares, deixando para sua família esse patrimônio. Outro que tinha tudo para ter acumulado mais do que o zelador e frentista, ao invés dele fazer isso, ele perdeu porque o ego, a vaidade e aquilo que ele gostaria de obter estava muito maior do que a sua realidade financeira. E da crise veio, ele não teve estrutura para suportar e quebrou. Tem uma frase do Warren Buffett que diz: quando a maré baixa, aí a gente sabe quem está nadando sem roupa. Então, quando vem uma crise, você sabe quem não se preparou para ela. A mensagem central desses tópicos aqui é o seguinte: não é você parecer rico, mas é você se tornar rico de maneira sustentável, ou seja, sem com que você dê um passo maior do que a perna e eventualmente você venha quebrar por causa de ego, vaidade ou porque não sabe o que está fazendo. E o autor ele cita também a regra do suficiente, que é onde as pessoas não sabem definir qual é o limite, ou qual seria a sua independência financeira
para que elas chegassem nesse patamar e parassem de trabalhar ou dar lado para suas ganâncias e para sua vontade financeira de ganhar mais. Eu já li um livro chamado Deus e o Dinheiro, escrito por pesquisadores de Harvard, é um livro cristão, depois se você quiser ler, é um livro muito bom, e eles falam a respeito de CEOs de empresa que chegaram num determinado momento da sua vida, onde eles falaram, eu vou retirar isso aqui para o meu sustento da minha família, o que eu ganhar além disso, eu vou doar tudo, porque eles sabiam exatamente qual era o suficiente. Além disso, era vaidade e ego, e acumular riquezas, o que Jesus já disse para não ser feito. Então, qual que é o seu suficiente? Qual é o meu suficiente? Até quanto eu posso ganhar, ter, para justamente não ser um acúmulo de riquezas, mas ao contrário, eu gerenciar bem os meus negócios e tudo que Deus colocou na minha mão. Isso é extremamente interessante. E o autor, ele fala que as pessoas não pensam nisso. Elas não sabem qual é o valor suficiente para elas. No filme Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, chega num determinado momento onde o personagem principal do filme chega num determinado banqueiro e fala para ele, qual que é o seu número? Qual que é o suficiente para você? Sabe a resposta dele? Mais. Ou seja, a ideia dele era ter cada vez mais recursos. E para quê? Sendo que não gasta, sendo que não tem utilidade. Eu conheço pessoas, acabei de chegar num determinado lugar onde as pessoas têm milhares ou milhões de reais no banco e não estão gastando com comida, passando necessidade de saúde. O médico receitou, você precisa gastar R$180 nesse remédio e você precisa comer desse jeito. A pessoa não está gastando e ela tem milhares de reais no banco, ela não gastou com o remédio e não gastou com a comida. E agora está internado dependendo dos médicos. Por quê? Ganância e sem motivo. Porque na verdade os filhos já estão encaminhados, já deu tudo certo. Qual que é a necessidade de ter o dinheiro no banco? Eu vou guardar o dinheiro para uma emergência. Você já está tendo emergência, então por que não gasta? E a pessoa simplesmente não consome tudo que construiu, e aí a pessoa pode falecer e o dinheiro ficar para o governo, para o banco, às vezes esquecido porque ninguém tem acesso. Então, assim, não tem lógica nenhuma. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 6, do 6 ao 8, o seguinte, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos desse mundo e dele nada podemos levar, por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então, Paulo está dizendo, cara, se você tiver o que comer e o que vestir, cara, fica satisfeito. Salomão mesmo diz, não me des nem a riqueza nem a pobreza, me coloca no equilíbrio. Matheus, mas poxa, Deus me chamou para ter empresa, me chamou para crescer, para ser milionário. Amém, cara. Eu acredito, eu creio nisso, é o que eu ensino aqui. Mas vai chegar um momento onde você vai ter o suficiente e você não tem por que mais acumular dinheiro para você. E aí você vai precisar abençoar outras pessoas, algumas instituições, abrir uma instituição de caridade, não sei, e fazer com que esse recurso circule para abençoar o próximo. E a Bíblia também diz em Eclesiastes 5:10 o seguinte, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. E isso também não faz sentido. Mais uma vez, Salomão falando que, cara, não tem por que você ficar nesse patamar buscando cada vez mais, sendo que, no final, qual é o sentido de tudo isso? Uma outra coisa que o livro fala é a ilusão do controle da nossa própria vida. A gente tem que planejar, a gente tem que ter algumas coisas na ponta do lápis, só que ao mesmo tempo a gente precisa ter discernimento, ser flexível, porque nem tudo ocorre exatamente do jeito que você e eu planejamos. Você não tem o controle da sua vida, quem tem é Deus. Inclusive, Tiago 4, 13 ao 15 fala o seguinte, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Devemos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Essa passagem nos ensina a respeito de soberania de Deus e a respeito de dependência de Deus. Se Ele quiser, as coisas acontecerão como a gente planejou. Se Ele não quiser, Ele tem total controle da nossa história. Se você ficou até aqui, você está gostando, né? Então não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí com seu amigo. Vai, vamos lá. Faz aí agora. Outro ponto, o poder dos pequenos passos. Morgan Housel ele destaca também que todas as coisas, que os maiores patrimônios gerados por empresas ou por pessoas, eles começaram de algum lugar. Se você pegar uma foto na internet, procura aí grandes empresas. A maioria delas começou em garagem. A Apple, o Google, eles começaram de algum lugar onde eles não tinham tanta estrutura assim. Então você precisa começar a dar os seus pequenos passos para chegar onde você pode. Um exemplo prático disso, se você guardar R$200 a 10% de rentabilidade ao ano, em 20 anos se torna R$150 mil. Mas, poxa, lá na frente, daqui 20 anos, quanto que vai ser 150 mil? Melhor você ter 150 mil que você não ter nada lá na frente. Me ajuda aí, né? Morgan Housel também diz que a independência financeira não é sobre luxo, não é sobre status, não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem na conta bancária, mas é sobre liberdade. Então, o grande objetivo seu não deveria ser um montante financeiro apenas, porque ele vai bancar o seu estilo de vida, mas deveria você ter tempo para passar com a família, com os amigos, com as pessoas que realmente fazem sentido na sua história. A Bíblia diz, inclusive, em Eclesiastes 3:13, o seguinte, descobri que não há nada melhor para o homem que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Salomão, com 1000 mulheres, ouros, riquezas, honra, ele falou, cara, no final de tudo, seja feliz, pratique o bem, não há nada melhor do que isso. Nos últimos anos, eu servi bastante na minha comunidade local de igreja e de uns tempos para cá eu tenho percebido que, na verdade, o que tem de mais valor nessa terra não são os cargos, não é o dinheiro, não é o status, é sim você ter
marcado e impactado pessoas ao seu redor. Quantas pessoas, quantos amigos você realmente carrega para sua vida, que você pode contar, que você pode se abrir? De nada adianta ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter avião, barco, navio, espaçonave. E no final de tudo, você não tem um amigo, não tem um pardal para dar água, igual o pessoal fala por aí. Afinal, o dinheiro ele é sobre liberdade e você conseguir ajudar as pessoas a ser feliz e ter tempo. Porque a vida que nós temos, igual a palavra nos diz, é um sopro e passa muito rápido. Então percebe que isso é o que você precisa dar valor. Esse livro é fantástico porque ele nos ensina de maneira prática o que aprender, viver uma vida desalinhada com o que o mundo exige de nós, mas que nós seremos felizes, e ao mesmo tempo relacionando com a palavra de Deus e alinhando os dois pontos, a gente consegue ter uma vida extremamente próspera e feliz. Então fica a dica, lê esse livro, assista esse vídeo mais algumas vezes, porque com certeza ele vai falar com você, e ao mesmo tempo lutar pela sua liberdade financeira o mais rápido possível para que você desenvolva o seu ministério, o seu chamado, ajude as pessoas e no final de tudo, ser próspero aos olhos de Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.